Olá, meu povo, graça e paz. Eu vim compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ele falou fortemente ao meu coração, que fica em Mateus 6, no seu versículo 25. Me chamou muita atenção, porque a resposta que nós precisamos está na palavra. Então, quando nós passamos, por alguma situação, eu sempre busco recorrer à palavra do Senhor. E aqui tem uma parábola que me chamou muita atenção. E eu vou estar compartilhando com vocês. Quem sabe Deus também, não queira estar falando ao coração de vocês de uma maneira especial, Que diz assim: portanto, minha palavra é o seguinte: não fiqueis preocupada a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os pássaros do céu. Eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósito, pois o Pai Celestial os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês, gente de pequena fé? Então é um texto que me chamou muita atenção quando se fala, da provisão do Senhor nas nossas vidas, O Senhor, o que mais me chamou a atenção aqui foi sobre não andar ansiosos, Com o que há de comer, de beber, vestir. E o Senhor, Ele faz a gente olhar realmente, para os pássaros. Olhe para os pássaros no céu. Eles não se preocupam com comida, porque o Senhor, Ele providencia tudo. Então, o que eu quero dizer é que, meia preocupação, às vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Mas eu quero que vocês entendam que o principal aqui não é estar em busca de coisas, mas quando a gente se dedica à palavra do Senhor, quando a gente se dedica no buscar o Senhor, ter intimidade com Ele, ter o Senhor como um amigo, como um ajudador, porque a própria palavra Ele fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor Ele nos dá referência quando Ele fala, buscai primeiramente o reino de Deus. Por que o Senhor fala isso? Porque não é a gente ir atrás de coisas, mas a gente ir buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque as outras coisas o Senhor Ele vai acrescentar. Eu vou contar uma pequena experiência que eu tive. Eu estava em um trabalho no qual eu sabia que era só temporário, mas enfim, comecei a colocar vários currículos em muitos lugares. E aí teve uma loja que me chamou, e aí eu fiz a entrevista e tal, terminei a entrevista, E aí, sabe aquela certeza de que eu ia ser chamada tal, por questões de experiências, alguma coisa? E aí, no 3 dias seguintes, eu recebi a mensagem dizendo que a vaga já estava preenchida. Quando eu li aquilo ali, eu desabei em pranto, Eu chorei tanto que parecia que a garganta, assim, ia parar, assim. E eu fiquei naquela coisa, assim, querendo ligar para alguém, querendo falar com alguém. E eu falo, meu Deus, eu vou ligar para quem? Eu vou falar com quem? E na mesma da hora,
eu parei e pensei, não, mas eu tenho um Deus que eu posso conversar com Ele, que eu posso chorar na presença dEle. Eu posso falar, contar as minhas dores, porque muitas das vezes a gente ficamos desapercebidos que o nosso amigo em primeiro lugar é o Senhor. E aí na qual eu falei, não, Senhor, me perdoe, porque a primeira intenção no momento foi ligar para alguém, chorar na frente de alguém para ouvir uma palavra de consolo, né? Mas o Senhor me fez entender que não é sobre pessoas, mas é sobre o Senhor, é sobre buscar Ele. E o que eu entendo com isso? Muitas das vezes a gente vai querer algo que é da nossa vontade, mas não é da vontade do Senhor. Porque o que o Senhor faz é perfeito. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E é que fecha, né? O Senhor não abre. Então, o que eu tenho com isso? É que a gente poderia estar contemplando mais o que o Senhor já fez sobre nossas vidas e o que Ele ainda há de fazer. Mas o que eu quero dizer aqui não é como uma troca, vou buscar Deus para Ele poder me dar as coisas. Não, porque o Senhor Ele sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe o dia de amanhã, que a gente não sabe. E aí, com isso tudo, eu parei uma vez assim, no ponto de ônibus, que eu nunca me esqueço isso, e comecei a contemplar, comecei a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, de lá pra cá, até hoje. E eu digo a vocês que foi um momento tão assim único, um momento assim tão especial, que eu senti a presença de Deus tão forte naquele momento. E aí é como se eu sentisse, olha, você só precisava contemplar o que eu já fiz, agradecer pelo que eu já fiz e não murmurar. Mas foi um momento, gente, tão único, no qual assim eu comecei a agradecer pelas conquistas, pelas bênçãos, pelas percas que eu não consegui, né? Não consegui segurar as lágrimas naquele momento. E ainda bem que não tinha ninguém no ponto, né? No ponto de ônibus, porque ao mesmo tempo que eu sou assim, essa pessoa extrovertida, ao mesmo tempo eu também tenho uma certa timidez, principalmente por chorar na frente de alguém, eu me seguro muito, né? Mas foi um momento que eu não esqueço até hoje. E eu paro assim, gente, quantas das vezes a gente nunca parou assim, para poder agradecer, contemplar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Agradecer pelo cuidado, agradecer pelo livramento, agradecer por tudo que Ele tem feito até aqui sobre nossas vidas. Se a gente pudesse contemplar isso todos os dias, a gente ia se sentir mais leve, mais aliviado. E aí, nessa passagem, quando a gente para, né, para poder analisar sobre o que o Senhor Ele fala nessa parábola em relação aos pássaros, né? Que os pássaros não se preocupam, né, com comida. Eles não precisam semear, nem colher ou guardar comida em depósito, pois o Pai Celestial os alimenta. Mas eu entendo também como esse alimento aqui, eu entendo também que seja um alimento também espiritual. Muitas das vezes a gente está tão distraído, né, com as coisas desse mundo, tão distraídos em redes sociais. Eu digo que essa é a atualidade de hoje. Nós estamos distraídos mesmo, de verdade. E cada momento que passamos buscando se encher da presença de Deus, né? Buscar conhecimento, buscar ter mais intimidade. Quanto mais próximo, mais intimidade a gente tem, mais ouvido sensível à voz do Senhor a gente tem também.
E a Bíblia em si é o Senhor falando conosco. Então, só de saber que a gente temos a Bíblia para poder recorrer, para poder ter resposta, já é o suficiente, porque às vezes perdemos tempo buscando resposta em coisas, em pessoas, e às vezes acontece, né? Porque já aconteceu comigo. Acontece da gente recorrer primeiro a pessoas. Então eu quero assim finalizar dizendo para vocês que não se preocupe com o dia de amanhã, mas se preocupe no momento em estar assim íntimo, próximo ao Senhor, buscando a presença dEle, se enchendo verdadeiramente da palavra do Senhor. Porque tudo Ele fará. E que o Senhor abençoe a vida de vocês. Eu espero de que, de alguma forma, né, o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Alguém de vocês que nesse momento também estejam ansiosos, né? Que o Senhor venha ser uma resposta na vida de vocês. Que o Senhor venha confortar cada um de vocês. Que o Senhor venha visitar o seu lar, o seu trabalho. Que o Senhor venha falar com vocês de uma forma especial. Tá? Fique com Deus. E qualquer outra oportunidade estarei aqui de novo, falando da palavra do Senhor para vocês.